Segundo Tessalonicenses, você citou, né? Aquilo que detém, quem e tal, tudo mais. Na sua visão, é a igreja? Sim e não, né? A igreja faz parte Tá. desse movimento de detenção e que reprime a ação do... Não é anticristo, na verdade, mas a gente fala como se fosse, né? Porque aqui Paulo ele cita duas coisas. Eu não sei se você observou, mas ele fala do mistério da iniquidade e ele fala do homem da iniquidade. Muitas vezes as pessoas confundem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na linguagem de João, ele diria espírito do anticristo e anticristo. O mistério da iniquidade são as forças sobrenaturais do mal que atuam nesse mundo tenebroso que possibilitarão o surgimento deste homem que é o anticristo no futuro. Então, a presença da igreja aqui na Terra, ela impossibilita uma ação cada vez pior ou maior desse mistério da iniquidade que vai culminar na manifestação do anticristo. Então, obviamente, o anticristo ele está sendo impedido pela presença da igreja. Por que não é só a igreja que detém a manifestação do anticristo? Porque a igreja, por si só, ela só existe por causa do Espírito Santo. O nascimento da igreja, ele acontece na vinda do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, convém-vos, não é conveniente para mim, é para vocês, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele, o Consolador, não virá para vós outros, mas quando eu for, eu vos enviarei, ele virá, aquela coisa toda. Então Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, que marca o início da igreja. Então, o que é que acontece? Quando Paulo aqui está falando sobre essa retirada, essa partida, é provável que ele esteja falando em primeira mão sobre o próprio Espírito Santo. Tá. Porque no versículo 6 ele se refere a ele através, no caso, no texto grego, através de uma palavra, através de expressões neutras, né? Porque a palavra neuma, pneuma, do Espírito Santo é uma palavra neutra, mas depois ele se refere a ele, em versículos depois, como se fosse um substantivo masculino, né? Ou seja, ele usa o neutro, depois ele usa o masculino. E esse tipo de coisa se encaixa bem na pessoa do Espírito Santo, porque lá em João 16, quando Jesus falava sobre o Espírito Santo, 14, 15 e 16, ele se referia a ele como usando o substantivo masculino. Mas a palavra espírito, que é usada para se referir a esta pessoa, é uma palavra neutra. Então, essa alternância no texto grego favorece a interpretação de que o detentor não seja unicamente o corpo de Cristo, mas principalmente talvez o Espírito Santo. Mas não há uma diferença tão grande, porque a igreja ela inicia com a vinda do Espírito Santo. O que significa que ela termina também, a era da igreja, o período da igreja termina também com a retirada do Espírito Santo. E aí vem aquele ponto, as pessoas dizem, mas como é que o Espírito Santo pode ser retirado? Ele não é Deus, não é onipresente, não está em todos os lugares? Né? Existe algum lugar onde ele não esteja? Claro que não, né? Deus está até mesmo no inferno. Porque se tem um lugar onde Deus não esteja, então ele não é Deus e não é onipresente. O inferno é a presença de Deus para o pecador, né? O salmista, no Salmo 139, falava sobre a luz e as trevas seria a mesma coisa para Deus. Então, Deus está em todos os lugares, o Espírito Santo está em todos os lugares. Só que tem um detalhe, o que ele está falando aqui é sobre o fim de uma era, o fim de um período que está associado à função do Espírito Santo neste tempo. É o seu ministério. Aí a pessoa diz, mas eu não acredito que ele possa ser retirado. Mas isso é resolvido de forma muito simples. Você acredita que ele vem, aí a pessoa pensa e diz, não sei. Bom, mas Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Se Jesus falou que ele haveria de vir, então é porque, mesmo que ele já estivesse aqui, Jesus cria na vinda do Espírito Santo. E se ele vem, ele vai. Se ele vem, ele vai. Acabou-se a conversa. Então, é só se entender o sentido dessa retirada. É o fim de um ministério e de uma função. Aí as pessoas dizem, mas como é que as pessoas vão se converter? Porque há muito testemunho bíblico que diz que vai haver conversão durante a tribulação. Não é o Espírito Santo que convence o mundo da justiça, do pecado, do juízo? Na verdade, as pessoas do Antigo Testamento também se convertiam, também eram salvas, mesmo que o Espírito Santo não tivesse vindo, já que ele só veio depois que Jesus Cristo foi. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas se converterão, mas elas receberão, abraçarão a fé judaica de que Jesus é o Messias, da mesma forma que no período do Antigo Testamento elas poderiam crer em Deus. Não vai ser uma experiência neotestamentária de acordo com os padrões da Nova Aliança, que a pessoa nasce de novo, recebe o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, mas com certeza ela vai experimentar a salvação também, porque vai haver aqueles 2 profetas, 144 mil judeus selados, vai haver muito testemunho, muita pregação, etc. e tal, né? Gente, tem tanto assunto aqui que eu estourei o bloco um pouquinho, mas
dinâmico, é necessário, e as explicações, é uma verdadeira aula, eu falei logo no início, e você que tem nos acompanhado está aproveitando. Nós vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco o Natan vai comentar bem rapidinho, que não deu nem para a gente chegar na questão do anticristo, mas ele vai falar um pouquinho, e aí nós vamos fazer algumas considerações finais sobre o assunto. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, código 11-3115-0819, Academia Teológica da Graça de Deus. Você que se interessa pelo estudo das Sagradas Escrituras, liga lá na Agrade, pegue as informações para você fazer parte desse time, ser o próximo aluno, tá bom? Dessa instituição que aqui no Vejam Só nós recomendamos, é parceira do programa durante esses 20 anos. Código 11-3115-0819. A secretaria é em São Paulo, mas a Agrade tem unidades em todo o Brasil. Confira qual é a mais próxima do seu endereço. QR Code do nosso canal do YouTube já aparece aqui. Aproxima o seu celular, você vai lá para o canal oficial da HIT no YouTube. Todos os vídeos do Vejam Só à sua disposição. Se inscreva no canal e ative as notificações, não se esqueça. Facebook e Instagram da HIT também aqui à sua disposição. Você que gosta da nossa programação, lá tem muita informação sobre os bastidores, tá bom? Você vai ficar sabendo antes os temas e os entrevistados de cada um dos programas, certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje falando sobre escatologia, né, a visão pré-tribulacionista, recebendo aqui no nosso estúdio o escritor Natan Rufino, que tem nos ajudado nessa caminhada, uma verdadeira aula para você que nos acompanha. Antes da gente dar aqui os passos seguintes na nossa conversa, deixa eu dar aquela moral para você que assiste, participa e envia sua foto aqui para o Vejam Só, agora utilizando as nossas redes sociais, tanto o nosso perfil no Instagram, o @programa Vejam Só, quanto a nossa página lá no Facebook, Programa Vejam Só. Você localiza lá também, mande a sua foto por lá, nome completo, cidade, estado. Se alguém tirou a foto ou aparece com você, manda o nome também, tá bom? Nossa primeira foto vem aqui do interior de São Paulo, Bebedouro, a cidade, né, de Bebedouro, Leonardo Botifon. Espero ter acertado, viu, Leonardo, o sobrenome. Obrigado, meu irmão, pelo carinho ali ao fundo. Você consegue ver ali o Vejam Só. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. E agora nós vamos para a cidade de Santa Bárbara, lá em Minas Gerais. Vai aparecer aí a Esther Inês, também acompanhando o Vejam Só ali, nosso cenário novo aí, que nós estreamos durante esse ano que passou. Muito bacana, Esther. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Forte abraço a você e todo o estado de Minas Gerais que sempre acompanha o programa. Faça você também como esses telespectadores, mande a sua foto pelas nossas redes sociais. Natan, vamos falar um pouquinho dessa questão do anticristo islâmico? A gente não conseguiu aprofundar ali, mas bom, começou esse momento da grande tribulação, ele é uma figura muito importante nesse momento e o irmão tem uma visão interessante, diferente do padrão. Fala rapidinho pra gente sobre isso, por favor. Tá, bom, em primeiro lugar, o anticristo, essa interpretação do anticristo vir do islamismo, ela não é uma coisa nova, como muita gente pensa. Se você for observar, a gente vai ver João de Damasco, João Damasceno, que era um teólogo do 8º século, ou 7º século, aproximadamente, ele já tinha escrito sobre isso, falando sobre o anticristo vir dos descendentes de Ismael, né? Ele fala da mentira e do engano ismaelita, falando que o anticristo sairia de lá. Claro que ele se referia ao próprio islamismo em si. E ao longo da história da igreja, muitos teólogos, inclusive de vários segmentos diferentes, reformados, calvinistas, dispensacionalistas, muitos deles se propuseram a falar que o anticristo ele tinha que sair da região do Oriente Médio, principalmente da região ali da Síria ou Assíria. Então, essa visão de um anticristo do Oriente Médio, ela é muito antiga. Inclusive, o pensamento de que ele possa vir a ser um muçulmano é uma coisa que é defendida já há algum tempo. Embora as variações tenham acontecido ao longo da história da igreja, hoje em dia isso parece que está voltando. As pessoas começaram a associar os acontecimentos atuais com o que a Bíblia fala do anticristo. O que não é um fundamento muito bom, né? Porque a gente não deve interpretar a Bíblia à luz de acontecimentos que passam no jornal.
E outra coisa que o pessoal faz que eu acho que é errado, embora eles estejam bem intencionados, é tentar estudar a escatologia islâmica para encontrar os paralelos na escatologia bíblica. O islamismo, ele é uma versão deturpada do cristianismo que Maomé conheceu. Então, Maomé, ele não entendeu bem o que era o evangelho. O evangelho que ele recebeu foi todo torcido. E ele, entendendo tudo errado, ele repassou isso aos seus seguidores. Então, a escatologia islâmica, consequentemente, ela é uma perversão da escatologia bíblica. É por isso que existem semelhanças, né, em relação a várias coisas. Mas eu acho uma tolice você procurar na profecia islâmica, na escatologia islâmica, qualquer tipo de coisa que possa validar a profecia bíblica, porque a única coisa que merece confiança é o texto bíblico. Então, eu acho que o processo ele tem que ser feito a partir das escrituras. E a interpretação que realmente vale a pena não é a gente ver a incrível semelhança que há entre a escatologia islâmica e a escatologia cristã, mas sim a gente conseguir identificar nos textos bíblicos as verdades que apontam para esta possibilidade. E, claro, as coincidências são gigantescas. Eu acho que não tem como ter qualquer outro tipo de escola de pensamento que seja tão bem representada pelas escrituras. Porque se você parar para pensar, há aspectos de religião, porque a gente sabe da presença, o título de falso profeta, né, que aparece, aspectos religiosos em toda a questão da manifestação do império do anticristo, e não existe, por exemplo, hoje em dia, uma religião que possa ser maior do que o islamismo. O cristianismo ainda é considerado a maior religião em relação ao islamismo porque a gente junta tudo, todos os segmentos, ortodoxos, as seitas, as heresias, qualquer tipo de segmento, a gente coloca num balaio só. Mas é 1,6, de 1,6 a 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo todo. E a religião islâmica ela tem todas as características previstas na Bíblia para o anticristo e os seus seguidores, como a misoginia não velada, a forma de se tratar as mulheres, a diminuição da mulher, né? Ter desprezo com aquilo que as mulheres querem, a obsessão pelo povo judeu, a tentativa de reconquistar ou conquistar a terra de Israel, a terra de Jerusalém, a predileção emblemática pela decapitação para com aqueles que dizem que Jesus é filho de Deus. Não é uma decapitação por questões políticas como na Revolução Francesa, não. O texto de Apocalipse fala que as pessoas que serão decapitadas por ordem ou por influência do anticristo, o serão por causa da sua fé em Jesus. É muita coincidência, aspas, né, que esta seja a única, não uma delas, mas a única religião do mundo que determina que a morte de quem diz que Jesus é filho de Deus tem que ser por decapitação. E é emblemático isso, né? Em outras palavras, assim, a grosso modo, né, de forma até irresponsável, sem a gente abrir os textos, sem provar por A mais B, mas apenas assim, deixando a curiosidade no ar, eu acho muito difícil que nos próximos 50 ou 100 anos surja qualquer segmento cultural, social, político, militar ou religioso que se encaixe tão bem no perfil previsto pela Bíblia como o islamismo para o anticristo. Inclusive, você pega o livro do Natan, coloca ele do lado da Bíblia e vai vendo. É incrível. Assim, o que mais me chamou a atenção, Natan, eu particularmente não conhecia muito, mas foi essa questão da exegese do jornal, da notícia do dia. E se você parar para pensar, as outras teorias estão muito baseadas numa geopolítica que não é bíblica, né? Ela é do momento. Então é muito interessante, vale a pena você conhecer, tá bom? Se você vai aceitar, aderir ou não, aí é outra história. Mas leia, pesquise, vale muito a pena. Natan, um minutinho para a gente encerrar a consideração final para quem nos assiste. Poxa, o que ele tem que fazer com tudo isso aí? Vida prática, amanhã acordou, o que ele tem que fazer com tudo isso que ele aprendeu? Eu uso as mesmas palavras de Paulo. Não vos perturbeis com as pregações pós-tribulacionistas, supondo que os princípios das dores já começaram, porque a tribulação não acontecerá sem que primeiro venha a retirada do corpo de Cristo e o anticristo seja revelado. E aí, para concluir, nos versículos posteriores, Paulo diz assim: porque Deus vos escolheu desde o princípio, foi para a santificação. Assim, pois, irmãos, no versículo 15, permaneçam firmes, guardem as tradições cristãs pré-tribulacionistas que vos foram ensinadas. Claro que eu acrescentei aqui um pouco, né? Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E dessa forma, o Deus Pai, que nos deu consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém? Amém. Natan, obrigado, viu, pelo carinho, atendendo o nosso convite. Foi uma conversa super agradável. Muito obrigado mesmo. Certeza que quem nos acompanhou aprendeu bastante. Todos os contatos do Natan à sua disposição, tá bom? Para conhecer melhor o ministério do irmão e também se você tiver interesse por aqueles materiais que nós mostramos. Antes do encerramento,
Coloca o resultado aí da enquete na tela e eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Você acredita que a visão do pré-tribulacionismo é a mais coerente com o relato bíblico? 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. Eu acho que o pessoal pós-tribulacionista se engajou aí numa campanha aí para votar. Não é a visão predominante, né? Mas muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!